Bom dia, senhora deputada. Bom dia, senhores deputados. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, e bem como a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também a todas as pessoas que se fazem aqui presentes, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, por ordem de chegada, vamos ao relatório e voto aos projetos de lei em poder do eminente deputado Milton Alves. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, presidente, parabenizá-lo porque temos hoje uma pauta prévia, né, que todos nós solicitamos isso e Vossa Excelência ontem distribuiu a pauta. Isso é bom para todos nós que vamos aqui relatar. Desejo e acordo de aprovar. todos. É isso aí, parabéns. Bom, eu tenho um projeto para relatar, senhor presidente, que trata-se de um projeto da Lei Complementar número 3 de 2017, que altera a Lei Complementar 661 de 2015, que institui o regime de previdência complementar de Santa Catarina e que tratam os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República no âmbito do Estado de Santa Catarina, fixa o limite máximo aos benefícios previdenciários concedidos pelo regime próprio da Previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Senhor presidente, a proposta possui o condão de acelerar o crescimento e diluir os gastos administrativos por meio da otimização da estrutura do SCPREV, especialmente em relação à administração de mais planos de benefícios por parte da SCPREV. A exemplo dos patrocinados pelos municípios catarinenses, a medida proporcionará maior volume de investimentos sob gestão da entidade, melhorando dessa forma as condições de negociação junto às instituições financeiras, no tocante a custos de fundos exclusivos e programas de educação financeira e previdenciária. Ao tramitar na CCJ, a matéria foi aprovada por unanimidade, nos termos do parecer do deputado Darcy de Matos, cujo voto considera oportuno extrair considerações acerca da proposta para elucidação. Primeiro, o artigo 1º altera o prazo de adesão de 1 para 3 anos dos servidores que ingressaram em data anterior à vigência do SCPREV, promovendo um período justo para avaliação dos servidores quanto às vantagens da adesão. Segundo, o artigo 2º, quando a desobrigação de um plano de benefícios frente a outro, seja em relação aos recursos, planos ou patrocinadores. Essas medidas, senhor presidente, promovem a necessária segurança jurídico-financeira aos entes estadual e municipais que eventualmente aderirem e aos servidores participantes, na medida em que a inadimplência de um patrocinador ou desequilíbrio atuarial de um plano não afeta os demais e não importará obrigações adicionais aos outros patrocinadores. Terceiro, por sua vez, o artigo 3º tem como propósito mera mudança do nome do benefício de longevidade para sobrevivência, nesse caso alinhando-se à nomenclatura adotada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Então, estamos adequando também ao nosso plano à lei federal. Quarto, o artigo 4º traz comando facultando a SCPREV a administrar planos de benefícios patrocinados pelos municípios catarinenses, além das seguintes medidas complementares. Define participante e patrocinador dos planos dos municípios, dispõe sobre a inexistência e solidariedade entre os patrocinadores, faculta a SCPREV padronizar regulamentos e seguros dos planos com o objetivo de reduzir custos, prevê que a SCPREV possa manter um plano multipatrocinado por vários municípios e planos singulares, o que além de fixar os critérios
para aferir a viabilidade dos planos, atenderá à demanda de municípios menores por meio da adesão a um plano multipatrocinado. Imputa ao município a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária do patrocinador e do participante e replica aos municípios a obrigação imposta ao próprio Estado, contigo no artigo 29 da lei complementar que se pretende alterar, de aportar recursos financeiros a título de adiantamento de contribuições futuras para fazer frente às despesas administrativas iniciais, assim como é de praxe em todas as demais entidades fechadas de previdência complementar, cujos custos iniciais são suportados pelos patrocinadores. Com relação ao voto, da análise da matéria quanto aos aspectos pertinentes a esse colegiado, observados seus aspectos financeiros e da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Observo que a presente proposta legislativa, ao prever a inserção do artigo 19A na Lei Complementar número 661 de 2015, autorizando os municípios catarinenses a firmar convênio de adesão com o SCPREV, tem o objetivo de acelerar o crescimento da entidade e a diluição dos custos administrativos, reduzindo dessa forma o desembolso do Tesouro do Estado com o subsídio da cobertura das despesas administrativas da entidade. Sendo assim, entendo não haver óbice orçamentário e financeiro à tramitação do presente projeto de lei complementar nesse Parlamento. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 0003.0/2017 no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação. Esse é o voto, presidente. Só complemento uma informação. Nós tivemos a solicitação do Sindifisco, né, para que aguardasse em função de uma proposição que foi apresentada à Secretaria da Fazenda, e em conversa que tivemos com o secretário Antônio Gavazzoni, ele achou a proposta do Sindifisco viável, mas demanda de maior estudo, e uma vez ela sendo aprovada com o parecer da Fazenda Estadual, voltaria um projeto em separado para que nós não deixássemos esse projeto parado, então, que trata desses 3 itens importantes para esse CEPREV de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Milton Alves. Senhores deputados, parecer ao projeto de lei complementar 003.0/2017, que altera a lei complementar 661 de 2015, que instituiu o regime de previdência complementar, de que tratam os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República, no âmbito do Estado de Santa Catarina, fixa o limite máximo aos benefícios previdenciários concedidos pelo regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e, no âmbito interno desta comissão, o eminente deputado Milton Alves, relator, emite seu parecer e voto, que é pela aprovação. Em discussão, com a palavra do deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, antes uma informação. O projeto de lei está com urgência constitucional e... Regime de urgência. E o prazo? O prazo se inspirou dia 31/3. O prazo já está... Esgotado. Esgotado. Vossa Excelência vai permitir vista? Sim, com certeza. Até então, porque... Aliás, em cima de um discurso de Vossa Excelência feito em plenário, não faz muito tempo, quando afirmou de que mesmo um projeto de lei em regime de urgência nesta casa, mas se esta casa entender de que a sua tramitação tem que demorar um pouquinho mais, tendo em vista a importância do projeto, Vossa Excelência diz que não há qualquer razão. Não me lembro desse. Sim, mas eu estava lá para assistir. Aliás, eu assisto e admiro os seus pronunciamentos. Deve ser um distúrbio cognitivo, mas eu não me lembro dessa parte. O projeto chegou nesta comissão, eu entendo, deputado, eu até... Então vou... Agora, no mês de abril. Se eu disse isso que não lembro, da mesma maneira que Vossa Excelência, na reunião anterior, reformulou o seu pensamento, eu vou reformular de imediato, porque não é a minha ideia. Eu tenho insistido que os projetos, eles precisam ser pautados, e eles trancam a pauta. Para a lei de urgência constitucional, ele tranca a pauta.
né, e como fazem as medidas provisórias, como fazem os vetos. Nós temos aqui uma prática muito perigosa aqui na Assembleia, muito perigosa, não foi explorada ainda, que não damos atenção a isso. E se alguém questionar alguns desses projetos que nós votamos aí, eles são inconstitucionais pelo trâmite. O Supremo já decidiu várias vezes isso. Você não pode passar uma matéria na frente da outra. Se a pauta está trancada, você não pode votar esse projeto que nós estamos votando aí. Isso pode ser, a sua constitucionalidade formal pode ser questionada. Mas Vossa Excelência vai dar vista, e esse é um projeto importante. Santa Catarina fez a União, a Constituição Federal, ela possibilitou a criação de uma previdência complementar, e a União já aprovou uma lei. Santa Catarina saiu na frente, que aprovou em Santa Catarina um projeto dessa ordem. Esta é uma das alterações que realmente tem que ser feita, né? Nós aí que temos um posicionamento mais na defesa do servidor público, na defesa do trabalhador, mas você também não pode ter uma posição que seja obtusa, né? Evidentemente que isso aí tem que ser feito, foi feito em Santa Catarina, e é preciso regulamentar. Eu apenas quero dar uma olhada com mais vagar. Escutei aí o voto do deputado Milton Obos, levanta umas questões importantes que estão no projeto. É claro que Santa Catarina tem uma história recente de uma alteração que foi feita fundindo dois planos de previdência. Aqui está querendo separar para que eles não se miscuem e um não prejudique o outro. Foi isso que o governador Luiz Henrique fez no passado. Ele criou um plano de previdência para os servidores novos, mas infelizmente nós acabamos com isso. Nós mesmo aqui acabamos com isso. No final do ano passado, nós permitimos aí que se tomasse 1 bilhão do fundo novo para pagar os servidores antigos. Quer dizer, literalmente uma pedalada. Aqui nós estamos tentando fazer por lei de novo, dizendo que não pode fazer isso. Bom, para tentar garantir, mas que garantia tem? Se uma lei pode ser mudada a todo instante, e foi mudada recentemente, aquilo que o governador Luiz Henrique tentou fazer. Mas, de qualquer forma, vou pedir vista. Acho importante o que se faz, procurar dar segurança ao servidor, né? Aqui está se adentrando nessa questão de permitir que os municípios também possam participar desse fundo de previdência. Tem que ver melhor essas garantias. Eu peço vista para poder dar uma olhada com mais atenção. Antes de passar para a Vossa Excelência, deputado Luciano Caminati, eu quero fazer 2 comentários, né, em cima da fala do deputado Coruja. A primeira grande reforma da Previdência dos servidores públicos de Santa Catarina foi feita realmente no governo Luiz Henrique da Silveira, né? E, na época, eu era o secretário de Estado da Administração. Entendi de que, dentre as atribuições e competências do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, não cabia a chamada prestação de serviço. Ou seja, o Instituto conceder empréstimo de saúde, empréstimo odontológico, o crédito PESC, enfim, né? Instituto de Previdência é previdência, e previdência é benefício. Então, todos os benefícios deveriam passar para a competência do Instituto de Previdência. E assim o fiz praticamente todo, né? Concessão de aposentadoria, licença médica, licença de gestação, né? O que me chama a atenção é que até hoje, infelizmente, a perícia médica ainda não passou para a responsabilidade do IPESC. Por quê? Porque é competência do IPESC conceder licença, benefício, licença médica e benefício, né? Ora, mas plano de saúde é optativo, né? O servidor ele tem se quiser, e há a contrapartida do Estado. Então, este sim está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração. Mas eu quero aqui, deputado Coruja, tratar um pouquinho sobre a questão, a segunda parte da sua fala, que é a questão dos fundos, né? Evidentemente que não se revogou o projeto de lei
que criou o projeto, a lei complementar, né? E, na verdade, essa lei o projeto de lei da previdência complementar é pelo sistema de capitalização. O sistema anterior de repartição simples, né? Tudo que se arrecada se distribui entre todos aqueles que estão trabalhando, seja ativos e inativos, né? E o de capitalização. Eu votei favorável porque entendi correto, né? Juntar os dois fundos, o que foi feito. Mas o sistema de concessão de aposentadoria continuou separado. Agora, a garantia da preservação de percepção do financeiro lá na frente por parte do servidor inativo sempre foi dado pela Fazenda e está na Constituição, tanto um quanto o outro. Então, na época, eu não vi óbice nenhum a juntada dos dois fundos para que pudesse dar a movimentação necessária, ou seja, sem com que pudesse ser usado dinheiro do orçamento do Estado para cobrir o fundo de repartição simples, né? No fundo de capitalização tinha cerca de 800 bilhões de reais e cerca de 100 milhões de reais no fundo de repartição simples. A juntada dos dois não trouxe qualquer prejuízo. Tanto é verdade que não há qualquer problema de pagamento por parte desses dois fundos. Então, no meu entendimento, foi uma medida correta que o governo adotou, por isso votei favorável. Mas, deputada Luciano Carminati. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputados e os que acompanham esta reunião. Na verdade, também quero solicitar pedido de vista em função de que esse é um tema que envolve os municípios, né? Os municípios maiores têm fundo próprio, como é o caso de Chapecó, Criciúma, Joinville, Florianópolis, acredito que todos tenham fundo próprio. Nós acompanhamos a situação extremamente, eu diria, dificultosa até, dos municípios menores que dependem do regime geral. E, portanto, acredito que é importante nós analisarmos melhor esse projeto para ver os impactos que isso traz aos municípios, aos cidadãos e aos próprios, a próprio fundo do Estado. Permite pela é importante, sim, é importante. Deputado Luciano, com a palavra ainda. Eu pedi uma parte, ela não considerou. Ok. Deputado, a senhora abre? Sim, Salvo o melhor juízo, deputada Carminati, na verdade, tem que olhar com mais vagar aqui, mas a criação desse fundo, mesmo os municípios que têm um fundo próprio, sim, podem aderir, né? Podem aderir. Sim. Eles podem continuar com o fundo próprio para os seus servidores, e aqui seria a questão complementar, né? Então, não, esse não é excludente. Fundo, não é excludente, né? Pode... Ok. Eu quero só concluir, porque nesse debate da Previdência a gente tem percorrido muitos municípios. Eu, nesse último mês, fiz mais de 30 palestras nos municípios. E a primeira pergunta que vem, colegas, é por que os deputados se aposentam com o salário de deputado? Ninguém acredita Nós que não nós... se aposentamos com o salário de deputado. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Os cidadãos, se nós falarmos com todos os cidadãos catarinenses, eles acham que os deputados se aposentam com o salário de deputado, né? E quando a gente começa a discutir que nós estamos no limite e que participamos do teto da Previdência Geral, do regime geral de Previdência, muitos não acreditam, porque não é tratado disso. Então, acho que é um bom momento também para a gente fazer o debate do que ficou, quem está pagando essa conta, né? E como que deveria ser, inclusive, quem atinge acima do teto da Previdência, que é em torno de 5.800, se não me falha a memória aqui, né? As pessoas não sabem como funciona. Então, é importante esse debate também do regime de previdência complementar. Por isso que eu solicito vistas para poder fazer uma análise melhor dentro desse contexto todo, porque hoje discutir previdência é a pauta diária do brasileiro. Então, acho que a gente precisa se apropriar bem desse tema. Obrigada. Deputado Antônio Galva, você recebeu a palavra. Eu gostaria também de concordar com os colegas que abordaram esse importante tema, senhor presidente, e também pedir vistas ao referido projeto. Deputado Bilton Alves. Senhor presidente, só para elucidar, né, claro que os deputados têm todo o direito de pedir a vista e oferecer a sua contribuição, mas só para esclarecer, essa lei complementar, o teto, deputada Luciana, é 4.663,75. Essa lei complementar, basicamente, ela mexe em 3 pontos básicos, né? Que é a lei anterior,
ela previa 1 ano para adesão dos funcionários, e essa altera para 3 anos. Né? A questão de permitir que o SCPREV administre os fundos municipais, nós temos muitos pequenos municípios em Santa Catarina, e a critério dos municípios e não da SCPREV ou do Estado de Santa Catarina, eles poderão aderir ou não se eles sentirem vantagens administrativas. É claro que vindo mais fundos para o SCPREV, você dilui os custos fixos e vai melhorar a rentabilidade do nosso fundo. Então, a princípio, isso é uma alternativa positiva para Santa Catarina e que não está impondo a ninguém a obrigatoriedade. Né? E o terceiro ponto, simplesmente adequa o nosso fundo à legislação nacional, né? Às nomenclaturas da legislação nacional. Então, nós não estamos aqui criando fatos novos que impliquem no nosso modelo de previdência já aprovado por essa casa. Né? Nesse sentido, respeitando, né, o regime de urgência que tramita, eu segurei esse projeto 1 semana na minha relatoria, justamente para tirar a dúvida dessa solicitação feita pelo Sindifisco, e fui checar isso com o governo. Existe a predisposição de se analisar isso com profundidade e talvez incluir para que esses servidores também possam acessar, né, o projeto da aposentadoria complementar. Então, são pontos, acho que bem claros, que podem nos permitir, talvez na próxima semana, né, os deputados que solicitaram vista já trazer o seu parecer e nós votarmos isso. Pois não, deputado. Só um pequeno. Eu solicitaria de Vossa Excelência, se fosse possível, na semana que vem, a nossa reunião é quarta-feira. Se na terça-feira, de repente 2 da tarde, a gente não podia, quem tivesse interesse, dar uma conversadinha com Vossa Excelência para trocar uma ideia. Estou à disposição, deputado, estou à disposição. Pode ficar marcado. Terça-feira, 2 horas no seu gabinete? Marcado. Então tá, para a gente dar uma trocar uma ideia. Isso, para que a gente possa daí deliberar na próxima semana e a gente cumprir o nosso regimento, né? Senhores deputados. Eu estou à disposição da comissão. Marcamos depois. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, concedo de vista do deputado Fernando Cruz, deputado da Luciana Caminado, deputado Antônio Negar e agora por último, deputado José Milton Schaeffer. Senhores deputados, não havendo mais projetos dentro da pauta, e vão me permitir aqui levar ao conhecimento que eu teria 2 projetos, o PL 0025 e 0042 da Defensoria Pública, mas tendo em vista que devo aprofundar a questão e vai ser um pedido de diligenciamento, eu vou fazê-lo na quarta-feira da semana que vem. Pela ordem, deputado Antônio Guerra. Eu tenho um projeto de devolução de vistas que estabelece a obrigatoriedade de colocação de obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos da interrupção. Devolvo o referido projeto sem manifestação. É o primeiro projeto que eu ia tratar agora, que são projetos que encontram-se em vista com os senhores deputados. O primeiro deles é realmente este, é o 0383.7/2016, da autoria do deputado Joamin, que estabelece a obrigatoriedade de colocação em obra pública estadual paralisada de placa contendo exposição de motivos da interrupção. O relator da matéria no âmbito interno desta comissão, eminente deputado José Milton Schaeffer, e Sua Excelência emitiu seu relatório e voto pela aprovação. No entanto, houve pedido de vice deputado Antônio Negar, deputado Fernando Coruja. Deputado Antônio Negar faz a devolução sem manifestação e concordando com o voto do relator. Deputado Fernando Coruja, como se manifesta? O senhor já está colocando em discussão? Vamos para a discussão e votação. Senhor presidente, senhores parlamentares, o deputado João Amin, ele pretende obrigar o governo a colocar uma placa nas obras públicas paralisadas, de maneira a justificar o motivo da paralisação para tornar público essa questão. Um dos problemas mais graves que o Brasil enfrenta é exatamente essa questão. As obras públicas são paralisadas por vários motivos, os contratos não são cumpridos. Agora mesmo ainda recebi um relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina mostrando algumas obras paralisadas sem motivo, que já passou anos
e você não tem informação. Nós não temos informação. As pessoas no governo não têm informação. Imagine o povo que quer saber por que a obra foi paralisada. Eu lembro que no milênio passado, a gente fala do milênio passado, porque quando eu era vereador em Lages, fui relator da lei orgânica municipal, eu inseri lá uma proposta, que acho que deve estar lá ainda, que talvez seja inconstitucional, mas está lá, dizendo que o governo municipal tinha que pedir autorização ao legislativo para interromper uma obra. Pedir autorização, porque como é que interrompe, sem mais nem menos, uma obra sem motivo nenhum? Qual é o motivo que tem para interromper? Porque você, para começar uma obra, tem que ter orçamento, tem que ter tudo, se interrompe, é um motivo extraordinário. Não é? É um motivo extraordinário, então tem que pedir autorização. Essa é uma ideia que provavelmente é inconstitucional, mas eu até vou dar uma olhadinha como é que está o texto da lei orgânica para, quem sabe, rediscutir isso aí. Mas a iniciativa do deputado Amin é uma iniciativa interessante. Interessante. Pode cair na questão da inconstitucionalidade de novo, que vai dizer que a Procuradoria do Estado vai dizer que está criando atribuições para o Executivo, vai gastar uma placa, né? Uma placa, e, portanto, vai criar despesa para o governo, uma placa, né? A obra lá, de repente, o Hospital Tereza Ramos de Lages, ampliação, lá está parado, era para fazer 18 metros, está lá, perambulando lá. Quer dizer, vai gastar uma placa, mas é importante. Isso, porque às vezes a gente faz críticas ao governador, ao governo, e as críticas que você faz ao governo, não é só o governador de plantão, que sempre tem um de plantão, é o governo de maneira geral. Nós precisamos reformular essa relação entre o Estado e as pessoas. Olha o que está acontecendo no país. Todas essas coisas que estão acontecendo de várias ordens aí, elas passam por essa incompreensão que levanta o deputado Carminati. Porque isso vai generalizando as coisas, assim. E o pessoal diz, os deputados se aposentam. Claro. E isso aí que acontecia, isso acabou em 1988. Que antes era assim. Então já faz 30 anos. Mas não se conseguiu explicar para o povo ainda. Não se conseguiu explicar. Porque o governo é assim, é uma coisa fechada, não tem explicação. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada do que está acontecendo. Então, qualquer coisa que dê transparência para o governo, existe uma lei de transparência no Brasil. Ontem a gente votou lá no plenário, esse veto não caiu. Era um projeto simples, queria que a Secretaria de Segurança informasse as pessoas com deficiência que sofressem violência numa página. Acabou o veto. Não é preciso avançar nessa direção. Essa questão dos vetos que nós estamos rediscutindo aí é uma coisa importante, derrubar alguns vetos. É claro que como o governo vetava tudo, agora nós estamos querendo derrubar tudo também. Exageramos para o outro lado. Mas é uma maneira de você se posicionar. É a vara do Lênin. A coisa está de um lado, você tem que puxar para o outro para ir para o meio. Se você não puxar para o outro lado, não vai para o meio. Você tem que exagerar de um lado, você exagera para que a coisa ganhe seu equilíbrio. Então, esse projeto do deputado Amin é um projeto interessante, é uma boa ideia, uma boa iniciativa. Independente de discutir a constitucionalidade não, da efetividade, mas chama a atenção para o problema, porque esse é um problema que as pessoas têm que ser informadas. Por que uma obra pública é paralisada? Por que o sujeito anda numa rodovia lá na Serra Catarinense, na rodovia lá do Tacílio Costa, e aquilo lá é um buraco atrás do outro, e tem uma placa, e você não sabe, um dia está com outro, mas daí um informe, o BID, aí o número qualquer um diz, aí você entrou no BID 8, como se os caras soubessem, lá, o cara lá, não, doutor, isso aí está no BID 8, mas o cara, se eu nem sei direito o que é o BID 4, BID 5, imagine o povo lá, né? Não tem informação. Então eu voto a favor. Deputado Vilto Lopes, com a palavra. Senhor presidente, eu às vezes fico imaginando certas ações, eu acho louvável a iniciativa do deputado João Amin, e também vou votar favorável, porque transparência sempre faz bem, mas muitas vezes nós nos apegamos
a informação pura e simples e não nos adentramos ao que gera isso tudo que nós vimos hoje no serviço público brasileiro, porque Santa Catarina não é uma exceção à regra, vários municípios têm às vezes os mesmos problemas. Nós vivemos a partir da Lei 86666, que já está ultrapassada faz tempo, né? Da época que nós não tínhamos máquina de escrever ainda, né? E hoje nós vivemos um mundo com informação em tempo real, e o grande problema vem da forma como as licitações são concebidas, porque se formou empresas especialistas para participar de licitação de órgão público, que fazem com que as obras públicas cada vez fiquem mais caras, cada vez menos controle, e você está cumprindo a legislação que está imposta. E daí você tem um monte de picareta que entra nas concorrências, e depois param as obras para ficar barganhando o que a lei lhe permite e assegura, e colocando os governos num vexame sem precedentes. Isso é uma piada. Não é a placa que vai resolver, com todo o respeito, né? Nós temos coragem de mexer na essência da legislação que obriga a certos preceitos licitatórios, e que hoje nós vimos aqui, quanto tempo nós ficamos pagando mico, porque a serra lá no sul do estado não conseguia avançar, porque o IBAMA disse que lá tinha uma perereca, e por causa daquela perereca nós ficamos debatendo quantos anos uma obra importante para o nosso estado, né? Aqui mesmo, no acesso do aeroporto, porque tinha que ter a passagem dos sapinhos ali, das rãs, etc., dos caranguejos, paramos um ano a obra e tivemos que vencer as burocracias que são impostas. Então, às vezes a gente critica governos e tudo isso é debatido, né? E não são certas medidas simplesmente de uma informação que vai corrigir a raiz do grande problema que nós vivemos no Brasil hoje, que são leis que não se adequam mais ao seu tempo, né? Então, eu acho que nós temos que aprofundar isso e não continuarmos simplesmente votando leis paliativas que vão trazendo imposições que não vão resolver o problema que nós temos no nosso Brasil, e que Santa Catarina sofre com isso também. Então, essa é a minha posição, senhor presidente. Deputado Milton Alves. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas. O projeto que nós relatamos, do deputado João Amin, ele vai de encontro ao que prega a questão da administração pública. É algo que vai complementar, acho que o deputado está de parabéns pela iniciativa, e realmente é um fato, né? Nós temos uma baita de uma placa quando começa a obra, está cheio em todos os âmbitos, nos municípios também, está cheio de placa em que a obra parou já faz 2 anos, né? E não foram executadas, a população fica sem informação, é dinheiro público, acho que é falta de planejamento. Então, e tem muita coisa que às vezes as pessoas, na sociedade, nós, né, não queremos ter conhecimento, né? A deputada Luciana fala, e é verdade, esses últimos dias tem se debatido muito Previdência, e eu estava em Morro Grande, no sábado, e lá uma pessoa indagando, porque na visão dela o deputado estadual se aposenta com 1 ou 2 mandatos, e ele achando que eu ia me aposentar, estou no meu segundo, me aposentar com um salário de não sei quanto, e pensa num negócio difícil para explicar para as pessoas, às vezes não acreditam, as pessoas não querem ler ou ver, ninguém, se eu disser que vou me aposentar pelo INSS, eu vou me aposentar, se Deus quiser, né, pelo INSS, através inclusive da EPAGRE, mas não consegui convencer, eu saí de lá, eu desisti e não deu para convencer. Então, às vezes, as informações nós não queremos saber, essa questão que as pessoas entendem que o deputado se elegeu, vai ser aposentado daqui da Assembleia Legislativa. E 90% da sociedade catarinense pensa isso. Outro fator que o deputado Milton Alves coloca com muita propriedade. Nós debatemos as obras paradas, mas nós nunca debatemos as causas disso. A sociedade não quer debater. O excesso de leis, de burocracia, às vezes de bom senso na nossa legislação, né? A figura de um governante, eu já fui prefeito. Ou eu, para aprovar a licitação do esgoto de Sombrio, que 10 anos depois ainda me incomoda, era para eu receber um prêmio, fui o primeiro município a fazer esgoto de Tubarão para baixo. Até hoje ainda respondo por que a
alguma coisa... eu tive para aprovar um edital no Tribunal de Contas, tenho grande respeito pelo trabalho do tribunal, mas depois de 6 meses eu vim um dia com os contadores ali, e aí os caras, não, esse item aqui, eles mudavam, um lia, via uma coisa, dali a 2 meses outro lia, via outra coisa, e eu ia mudando. Eu pedi para copiar vários itens do edital que fazia o novo prédio do Tribunal de Contas que está ali hoje. O que der para copiar, vocês copiam igual. E nós copiamos. 30 dias depois eu voltei ali, tá, e daí, não posso licitar, era dinheiro público lá. Não, porque isso aqui não está de acordo. Ah, daí eu disse, poxa, mas esse aí nós copiamos do edital de vocês, esse e esse aqui. Eles mesmos vetaram os itens da obra deles. Né? E aí, 15 dias depois dessa, né, eles autorizaram a licitação. Então, a lei permite todo mundo. Né? A gente viu ontem, né, 2 tribunais, um não aceitou um habeas corpus, o outro aceitou. A legislação é uma coisa que não dá mais para entender. E a classe política, nós, deputados, somos grandes culpados disso. Mas a sociedade não quer saber. Nós tínhamos que realmente exercer, simplificar, fazer as coisas acontecer. Eu acho que precisa ser revisado, porque às vezes um governador, um prefeito está sendo criticado e muitas vezes, né, o grande erro está na lei e ninguém fala em mudar a lei. Critica o governador de plantão, o prefeito de plantão. Então eu quero entender que a sua observação é muito válida. E esse projeto é um projeto simples, de praticamente custo zero, mas que vai permitir esclarecer as coisas. E a serra que você se referiu fica lá no sul do estado, na cidade de Praia Grande, e eu quero lhe informar que ela está paralisada. E ela é do BID 4 ou 5. E ela está paralisada porque a empreiteira que ganhou, uma empreiteira de Portugal, e ela ficou ali, parou, eles vieram para cá fazer uma obra com praticamente uma calculadora, e não conseguiram tocar a obra. Agora estão exigindo do governo, da sociedade, do povo catarinense, eles não fizeram, prejudicaram a população, porque entraram na licitação, e estão exigindo uma indenização de 3, 4 milhões de reais na justiça para encerrar o contrato. E a lei brasileira não permite que o governo de Santa Catarina, bom, eles desistiram, saíram, ou foram tirados porque não cumpriram, vão discutir na lei, então possa chamar a segunda. A lei é um artigo simples. Em caso tal, de não cumprir, a empresa sai, vai discutir na justiça. Enquanto isso, vamos fazer a obra para beneficiar a sociedade. Mas a nossa lei não permite. E este é um caso de 20 anos, né, conhecido como Serra do Faxinal, que é lá no sul do estado, que está paralisado por isso. Mas os grandes culpados somos nós, os legisladores. E a sociedade que às vezes culpa o governador ou o prefeito e esquece de pedir para os deputados federais, estaduais, mudança na lei. Então, só para colaborar e citar um exemplo. Obrigado. Deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente. Deputado, por último, deputado Antônio Aguiar, todos já discutiram o projeto, e deputada Luciana Caminado, porque temos o deputado Gabriel Ribeiro. Os 3 deputados. Senhor presidente, senhores deputados, é importante que nós tenhamos um mecanismo, no mínimo, que a sociedade tenha o acompanhamento e saber por que aquela obra parou. Vai estar uma lei importante, eu acho que o nosso deputado Amin apresentou para nós, para esclarecimento da população. A população tem esse direito. Portanto, o nosso apoio a esse projeto. Deputada Luciana Caminati. Deputado, já terminou? Deputada Luciana Caminati. Olha, eu não quero jogar um balde de água fria, mas eu confesso que é um projeto que a gente precisa discutir melhor. Eu vou pegar um caso bem recente aqui. 7 escolas de Sombrio e Balneário Gaivota interditadas pelo Ministério Público. Eu visitei as escolas, o deputado Zé Milton conhece bem. Veja bem, se for para colocar uma placa, aí nós vamos começar a discutir qual é o motivo da paralisação. Quanto tempo isso vai demorar até se consensuar nessa celeuma jurídica de quanto tempo... Pior se não fizer nada. Não, deixa eu concluir, deputado Aguiar. Pior... Deputada Luciana, com a palavra. Eu quero dizer que o melhor é ter a obra continuando, certo? Ao colocar uma placa, primeiro tem que discutir, bom, o Ministério Público, nesse caso das 7 escolas, ele vai dizer que é de responsabilidade do Estado.
O Estado vai dizer que determinou a ADR que fizesse as mudanças. E a ADR vai dizer que não tinha recurso, ou enfim, qual será a motivação da ADR. Vai se entrar num debate, primeiro, para o que vai para o conteúdo da placa. Vamos ter claro isso, né? Qual vai ser o tamanho, de quem é a responsabilidade. Nós vamos entrar num debate subjetivo, certo? Porque muitas obras paralisadas, o governo alega que é por responsabilidade da empresa e a empresa alega que é de responsabilidade do governo que não pagou. E o governo diz que a empresa não cumpriu com o contrato. Eu só estou aqui polemizando porque, em tese, acesso à informação é um princípio e nós temos que defender. Agora, me parece também que nós podemos ajudar a criar um problema no seguinte sentido. Ao colocar a placa, primeiro tem esse trâmite de que tem que ser consensuado, o governo tem que dar o ok, e aí vai passar por quantos órgãos dentro do governo. Porque não é eu, sou secretário, vou lá e mando colocar a placa. Quem vai dar o aval do conteúdo da placa? Exato. É a assessoria de comunicação do governo, que passa pela Casa Civil, que passa pela Procuradoria, para depois ir o conteúdo na placa. Ok. Além disso, ao colocar uma placa, não acomoda? Está lá a placa, a obra está parada, né? Está parada, está dizendo de quem é a culpa. Eu quero saber quando que a obra continua. Isso é mais importante do que saber os motivos pelos quais ela parou. Mas vai ser possível dizer nesta placa quando ela começa? Secretária, Deputada. Deputada, estava pensando da secretária regional. A senhora concede uma Eu parte? concedo a parte, depois eu quero concluir minha manifestação. Primeiro, só se coloca a placa 90 dias depois da obra parada. Segundo, não é para serviços, que é o caso das escolas lá de Sombrio, que houve um erro de gestão e ficaram algumas questões que implicavam em segurança e saúde dos alunos que teve que ser revisto, que é serviços, né? Inclusive quero informar que tudo certo, já final de semana deve ter algumas escolas voltando já a funcionar no início da próxima semana. Então tem 90 dias, a obra parar, somente obra, não serviços, aí vai ser informada a população. Acho que é uma coisa simples, mas de um alcance interessante para a sociedade. Então, voltando, presidente, é possível ainda nesse momento pedir vista em gabinete para a gente analisar melhor esse projeto? Não há mais possibilidade. Não Já há mais foi possibilidade. aberto Ok. É pedidos. que eu não tive a oportunidade de solicitar vista. Vou fazer um pequeno comentário. Deixa eu só concluir. Deputado Coruja, o deputado Gabriel Ribeiro já havia pedido para fazer a sua manifestação ao termo da Eu só deputada quero Luciane Carvalho. concluir a minha manifestação. Em tese, eu sou favorável, porque acredito que o princípio da transparência é fundamental. Hoje nós temos, inclusive, lei de acesso à informação, que isto também poderia ser resolvido pela lei de acesso à informação. Mas eu não conheço o conteúdo do projeto, por isso eu tenho dificuldade de me manifestar na sua totalidade, mas quero fazer essas observações de que, de fato, me preocupam, porque o Estado tem que andar, tem que correr. E hoje, eu também já fui secretária de Educação, já fui executivo. Então, quando a gente olha para a legislação, a gente se pergunta o que é que o Congresso Nacional está fazendo, né? Abre parênteses, o pior congresso da história do Brasil deveria estar discutindo isso. Isso é importante para a gente agilizar, né, modernizar o funcionamento, a funcionabilidade do Estado brasileiro. Agora, esse congresso não executa. Por isso que a responsabilidade fica, às vezes, na mão de uma empresa que é picareta, ou no governo que não tem recurso, enfim, sobra para o cidadão. Então, eu acho que a gente precisa discutir bem esse projeto, mas em função de que já não é mais possível solicitar a vista, eu vou me abster, então, da votação. Obrigada. Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, eu também comungo do princípio da transparência, da publicidade, e até sou autor de um projeto de lei que tramita aqui na casa, que para tornar públicas pela internet todos os processos de licitação, para que o cidadão catarinense tenha acesso ao conteúdo dos contratos que estão sendo firmados no Estado. Mas me preocupa esse projeto de lei. Acho que a essência dele, deputado Milton, ele é de um valor bastante grande para a sociedade, porque vai tornar público para o cidadão
que é mais humilde, que não tem acesso a essa informação, esse conteúdo geral, os porquês daquela obra que está parada. Mas existe uma questão que a deputada Luciane levantou, que me preocupa na parte da operacionalização deste projeto de lei. O custo da placa vai ser arcado por quem? Pela empresa que está tocando a obra? Pela ADR? Nós sabemos que as ADRs hoje já estão com os recursos limitados para tocar as suas funções essenciais, e aí nós estaremos colocando mais um encargo para ela informar e confeccionar uma placa e ter que colocar a placa numa obra pública. Ou esse custo vai ficar para a empresa que está tocando a obra. E o conteúdo que está dentro da placa. No caso da Serra, que está parada, a obra já faz em 3 anos, e a empresa está cobrando do governo 3 milhões de reais a título de indenização para rescindir um contrato. Para ela, a empresa, ela está no direito dela. Ela coloca na placa o que ela bem entender. Ela pode colocar na placa que o motivo da paralisação do contrato é algo que seja no interesse dela, algo que ofendeu a um direito do contrato. Mas que na realidade não é isso que pode ser que seja a realidade dos fatos. E nós poderíamos estar praticando uma injustiça, informando dentro de uma obra pública um conteúdo que não é verdadeiro. Então me preocupa o conteúdo que pode estar sendo fornecido nessas placas. Gostaria também de ter vista em gabinete desse projeto de lei, presidente. Não há mais possibilidade, deputado. Porque eu acho que na comissão de trabalho, sim. E além do mais, eu acredito que é um projeto de lei que traz impacto financeiro para o Estado, porque o custo dessa placa provavelmente será arcado pelo Estado. Então, há que se ampliar o debate a respeito desse projeto de lei, e eu me abstenho de votar também, senhor presidente. Quero aqui explicar a Vossa Excelência. O relator, ele emitiu seu relatório de voto, foi feita a discussão, houve pedido de vista por 2 deputados. Os demais deputados não solicitaram vista. Deputado Rodrigo Minotto, para encerrar a discussão. Senhor presidente, eu não iria me manifestar, mas diante de tudo que aqui foi falado, e com todo respeito ao cada colega deputado e deputada, eu penso que, primeiro, a minha opinião, eu sou contra esse projeto. Vou dizer por quê. Eu acho que a gente está trabalhando contra aquilo que a sociedade quer de nós, deputados, aqui. Acho que nós estamos aqui há meia hora discutindo se tem ou não tem placa. Nós temos que discutir o que nós podemos fazer para melhorar a condição de saúde do nosso Estado de Santa Catarina, para melhorar a qualidade do serviço público do nosso Estado de Santa Catarina, para melhorar a educação do nosso Estado de Santa Catarina. E nós estamos aqui discutindo se botamos ou não botamos uma placa para dizer que aquela obra foi parada por esse motivo. Respeito, evidentemente, a opinião de cada colega aqui. Mas eu acho que é um tema que não precisa ser tão debatido como está sendo aqui. A minha opinião, salvo o melhor juízo de cada um. Por isso, eu sou contra esse projeto. Senhores deputados. É só encaminhar o voto. Porque, ainda encaminhamento de voto do deputado Coruja. Porque senão nós ficamos aqui num certo diálogo, cada um diz uma coisa. Eu acho que nós temos que estimular o debate. Eu acho que isso aqui é um momento importante. Então eu quero encaminhar meu voto. O projeto em si é um projeto singelo, evidentemente que vai ter pouca eficácia. Mas eu queria só lembrar aqui, antes de encaminhar, dizer do meu voto, nós precisamos que o povo participe mais das atividades públicas. Está faltando política. Os assuntos estão todos levados para a lei e para o judiciário. É preciso política. As discussões, quando eu falo de uma lei de licitações, o que acontece, como levanta o deputado Milton Obres? O sujeito hoje, que ele é um organizado, tem uma empresa bem organizada, bons advogados, ele faz tudo de maneira correta, ludibria, o cara... E não há política. A lei precisava talvez ser assim. Você faz a obra, essas obras pequenas, depois, se você não fizer adequadamente, vai responder. Um prefeito vai fazer um postinho de saúde lá qualquer. Então, quando... não adianta querer fazer mais lei, porque você só judicializa o problema. Tem que ter política.
A política está acabando, os políticos estão fragilizados, a política está acabando porque o povo não participa. Então, isso aqui é uma maneira do povo participar. Encaminhamento de votos? Estou encaminhando. É apenas uma maneira do povo participar. Tem informação, debate, discute, não é? A placa diz aqui, quem vai colocar a placa é o órgão público, que evidentemente tem que ser o órgão público que vai colocar. Né? Não. A instalação da placa de incumbência do órgão público responsável pela obra. Está aqui explícito aqui no projeto. Então, eu entendo que você precisa informar a população para ter o debate adequado. O debate adequado. Se alguém diz, bom, a obra parou porque o Ministério Público foi por causa da perereca. Bom, então vamos debater essa questão. Porque o que acontece é que é um jogo de versões. Muitas vezes o governo, ele não tem dinheiro e usa a história da perereca para não fazer a obra. Não é? Nós sabemos que é assim. Ou a história do sapinho não tem dinheiro, então o mesmo governo estimula para que alguém entre com ação lá, para ele não tem dinheiro, ou fez um... Então, é um jogo de versões. Um jogo de versões que saem pela imprensa. E nós temos que levar isso para o povo. O debate tem que ser político, tem que resgatar a política. Encaminhamento de voto, deputado Então, eu encaminho o voto sim, eu entendo que é uma coisa simples, bota uma placa lá, resgata um pouco a política. Por que parou a obra? Bom, tem que dizer alguma coisa lá, parou a obra porque o Ministério Público diz, porque o dinheiro não sei o quê. Pelo menos você vai ter que alguém dizer alguma coisa para... Senhor presidente, eu queria deputado meu voto, eu me abster, eu vou votar não. Senhor deputado, não havendo mais quem quer discutir, vou colocar em votação, já se encerrou a discussão. Os senhores deputados concordam com o relatório de voto, deputado José Milton Schaeffer, que é pela aprovação da matéria, permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4. 4 sim, 4 não. Prevalece o relatório e voto com abstenção. Prevalece o voto do relator, deputado José Milton, está aprovado o projeto. Senhores deputados, temos aqui o ofício 007.4/2016, de origem da Secretaria de Estado da Fazenda. Senhor presidente, só pela ordem, só para verificação de voto, Vossa Excelência votou a favor, então, né? Eu permaneci como me encontrei. Mas, então são 4-3. Como? Com a abstenção da deputada... 3-3, ele desempatou. Não, por isso que é verificação de voto. O desempate é o voto do relator. Votou favorável, votou favorável, votou favorável, votou favorável. O senhor votou favorável. Sim. Perfeito. Eu permaneci como me encontrava. Perfeito, perfeito. Se fosse para votar contra, teria que manifestado de forma contrária. Senhor deputado, o relatório, o ofício 007.4/2016, e que é a origem do Secretaria de Estado da Fazenda, que encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2015 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2015. O deputado Zé Milton Schaeffer, relator da matéria interna desta comissão, emitiu o seu relatório e voto, colocando à disposição de todos os senhores deputados os autos do presente ofício, né, e depois, evidentemente, pelo seu arquivamento. Houve solicitação de vice-deputado Luciano Caminado, deputado Coruja. E como se manifesta, deputado Coruja? Senhor presidente, eu solicitaria, dentro da possibilidade, mais uma semana, porque aconteceu o seguinte problema. Foi me encaminhado pela comissão o relatório, não foi me encaminhado na primeira semana exatamente isso, foi me encaminhado um outro Tribunal de Contas, eu fiquei com uma semana de atraso para poder... Como se manifesta, deputado Luciano Caminati? Também solicito mais uma semana. Havendo concordância, senhores deputados, na semana que vem vamos deliberar. Da mesma forma, tem o ofício 0200.3/2015, que encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2015 e o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2015 do Estado de Santa Catarina. Também o relator da matéria, deputado José Milton, o fez pelo conhecimento e posterior arquivamento, e vice-deputado Coruja, deputado Luciano. Deputado Coruja. Da mesma forma, inclusive, esse segundo ofício, eu solicitaria se a comissão pudesse me remeter, porque eu recebi salvo melhor juízo, apenas o 353.
Solicito aqui a assessoria da comissão. Solicito que, sempre que for solicitado vista, encaminhe os documentos aos seus deputados. Então, ficam os 2 ofícios para serem discutidos e votados na semana que vem. Senhores deputados, tem a medida provisória 0209./2017, em que autora o Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 381/2017, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Houve solicitação de vista, deputado Dirceu Dresch, que na semana passada estava substituindo o deputado Luciano Caminati. Como se manifesta, Vossa Excelência? Eu também solicito mais uma semana, presidente. A possibilidade, sim. Então, mais uma semana para a deputada, mas vamos deliberar na semana que vem, com certeza. Presidente, eu quero aproveitar sobre esse projeto, então, e só colocar uma correção, né, já que fui o relator, de apenas uma palavra, que na época, na semana passada, eu havia corrigido de próprio punho. Então, eu queria só apresentar o meu mesmo voto, só corrigindo essa palavra que está aqui junto. Solicito a assessoria que faça anexação para a semana que vem discutirmos a situação solicitada pelo deputado Zé Milton Schaeffer. Senhor presidente, solicito vista, então, também, essa semana. Então, vista também o deputado Coruja, semana que vem vamos deliberar. Senhores deputados, solicitei que fosse distribuído cópia aos senhores deputados de um documento encaminhado, recebido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Estabelecimento de Serviço de Saúde Público do Estado de Santa Catarina e Privado, da Grande Florianópolis. Os senhores deputados receberam cópia. O original solicita assessoria que encaminha ao relator para anexar ao processo a medida provisória em curso. Senhor deputado, não havendo mais nada, deputada Luciano Caminati. Eu só gostaria, se me permitir, fazer a leitura rápida. Podemos fazer na semana que vem, deputada. Ok. Porque senão vou ser obrigado a entrar em discussão no assunto. Mas na semana que vem com o relator, por favor. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.